Prontinho. Beleza, boa tarde, gente. Nós estamos aqui no quinto encontro do grupo de fenomenologia. Vamos continuar aqui o terceiro capítulo do Sokolovsky e espero que vocês possam ver as outras gravações, aproveitar, tirar dúvida, conversar no chat e vamos mandar bala aqui. Eu sou o Luiz Eduardo, tá aqui comigo o Rafael e nós vamos começar aqui a leitura. Há três formas estruturais que aparecem constantemente nas análises feitas na fenomenologia. Se estivermos conscientes dessas formas, será mais fácil entender o que ocorre numa passagem particular ou no desenvolvimento de um tema particular. As três formas são a estrutura de partes e todos, a estrutura de identidade numa multiplicidade e a estrutura de presença e ausência. Para quem acompanhou as reflexões anteriores, eu acho que isso aqui vai ser só um outro lado. Quem, quem acompanha as reflexões anteriores vai entender melhor. É só um outro lado daquilo que nós tratamos aqui nesse capítulo. Percepção de um cubo como paradigma de uma experiência consciente. Tá? Tava pensando. Foi isso mesmo, a gente leu isso mesmo. E é só um outro lado daquela que nós tratamos na última reunião. Então vamos continuar aqui. As três estão interrelacionadas, mas não podem ser reduzidas uma à outra. As duas primeiras dessas estruturas são temas que foram desenvolvidos por muitos filósofos antigos. Aristóteles tem muito a dizer sobre partes e todos na metafísica, por exemplo, e Platão e os pensadores neoplatônicos, bem como os escolásticos, exploraram a ideia da identidade dentro de diferenças, do uno em muitos. Porém, o tema da presença e ausência não foi descoberto, de um modo explícito e sistemático, pelos filósofos antigos. Esse tema é original em Husserl e na fenomenologia. Presenças e ausências podem ser misturadas de modos notáveis, e a exploração de tais misturas pode servir como um valioso tema em filosofia. Acreditamos que a fenomenologia descobriu essa nova dimensão filosófica precisamente porque estava tentando combater o problema epistemológico do pensamento moderno, o predicamento egocêntrico iniciado por Descartes. A fenomenologia fez um avanço positivo para responder a essa confusão filosófica, tanto quanto Platão descobriu sua compreensão de unidade e forma em resposta ao desafio do ceticismo sofista. Iremos considerar cada uma das três formas estruturais como elas são desenvolvidas na fenomenologia. Partes e todos. Totalidades podem ser analisadas em dois tipos diferentes de partes: pedaços e momentos. Pedaços são partes que podem subsistir e ser apresentadas até separadas do todo. Tá, isso aqui é bom. O que significa ser apresentado? O que significa isso? Deixa eu só grifar aqui. Ser apresentado é quando algo novo vem à nossa consciência. Acho que eu falei disso na reunião anterior. Ser apresentado é voltar o olhar da consciência para algo. Quando a gente pensa em voltar o olhar da consciência para algo, essa ideia vazia, ela pode ser preenchida com o seguinte: nós podemos pensar em quadros, podemos pensar em Van Gogh. A gente olha assim, a gente olha essa ideia, não tem nada que nós vemos aí. Aí nós podemos lembrar de um quadro de Van Gogh que nós percebemos, nós já vimos na vida.
Aí, quando a gente olha o quadro de Van Gogh, esse significado, essa arte de Van Gogh, essa pintura de Van Gogh é apresentada para nós. Quando a gente pensa em substância, a palavra substância da metafísica escolástica ou da metafísica aristotélica. Quando a gente pensa nessa ideia, ela é vazia, não significa nada. Quando nós procuramos um significado para essa ideia, aí algo nos é apresentado, certo? Ou seja, pedaços são partes que podem subsistir e ser apresentadas até separadas do todo. Ou seja, é esse lado que é presente, que está aí diante de mim, mas não se apresenta como um todo. Ou seja, esse quadro de Van Gogh, essa substância, sei lá, a substância como uma árvore que existe, um ser humano que existe, um quadro que existe, são substâncias. Nenhuma delas apresenta o que é substância plenamente. São pedaços desse conceito. São pedaços dessa realidade. São, entendeu? Esse é o sentido. Elas podem ser destacados, eles podem ser destacados de seus todos. Pedaços também podem ser chamados partes independentes. O independente aqui significa aquilo que aparece como uma unidade. Vamos continuar aqui. Exemplos de pedaços são folhas e bolotas, as quais podem ser separadas de uma árvore e ainda apresentar a si mesmas como entidades independentes. Acho que eu falei na reunião anterior. Algo independente é algo que se fecha numa unidade, ainda que ela se refira a outras coisas. Ela tem uma unidade ali, ela é uma substância no sentido aristotélico. Ela é uma essência ali que tem sua unidade, a sua característica essencial. Quando a gente pensa em folha, a gente pode pensar numa árvore, mas o conceito de folha é um conceito simples que pode ser considerado em si mesmo. É algo independente, pode olhar assim. O conceito de substância pode ser pensado sem o conceito de. Como é que eu posso dizer? O conceito de substância pode ser pensado sem o conceito de matéria e forma. O conceito de substância pode ser pensado independente desses dois. Que a gente pode pensar em substância sem se referir a matéria ou forma exclusivamente, um anjo. Se a gente pensa em Deus. Deus são substâncias e a gente não necessariamente está pensando em matéria. Quando a gente pensa em substâncias, a gente pode também pensar em os indivíduos materiais e tal. Quando a gente pensa em vaso, a gente não necessariamente precisa pensar em flores. Pode considerar só o vaso em si mesmo, ele é uma unidade. Então é um pedaço, é algo independente. Até um ramo de uma árvore é uma parte independente, porque ele pode ser separado da árvore. Quando assim separado, ele não funciona mais como um ramo vivo e torna-se um pedaço de madeira, mas ainda pode existir e ser percebido como uma coisa independente. Assim também as partes de uma máquina, um membro de uma companhia de atores, um soldado em um pelotão são pedaços dentro de seus respectivos todos. Tais coisas pertencem, de fato, cada uma ao seu todo maior, a máquina, a companhia, o pelotão, mas eles também podem ser elas mesmas e apresentar a si mesmas separadas daquele todo. Assim, quando separados, os pedaços tornam-se todos em si mesmos e não são mais partes. Os pedaços, então, são partes que podem vir a ser todos. Momentos são partes que não podem subsistir ou ser apresentados separados do todo ao qual pertencem. Eles não podem ser destacados. Os momentos são partes não independentes. Exemplos de momentos são a cor vermelha ou qualquer outra cor, que não pode ocorrer separada de alguma superfície ou expansão espacial. O tom musical, que não pode existir exceto quando misturado com um som. E também a visão, que não pode ocorrer exceto como dependente do olho. Tais partes, não, tais partes são não independentes e não podem existir ou ser representadas por si mesmas. Um ramo pode ser cortado da árvore,
mas o som não pode ser isolado de um som. Mas o tom não pode ser isolado de um som, e uma visão não pode desprender-se do olho. Os momentos não podem ser, exceto quando misturados com outros momentos. Os momentos são um tipo de parte que não pode tornar-se um todo. Bons exemplos de momentos ou partes não independentes podem ser encontrados nas dimensões que são distintas na física. Na mecânica, um corpo em movimento possui os momentos de massa, velocidade, momentum e aceleração. Massa e aceleração, por sua vez, estão associadas essencialmente com a força. Na teoria eletromagnética, uma corrente elétrica possui a dimensão de carga por unidade de tempo, que é a medida em ampere, e esta dimensão está associada, por seu turno, com a potência elétrica, volts, a resistência, ohms, a força, watts. Todas essas dimensões são interdependentes. Não pode haver momento sem massa e velocidade, ou aceleração sem massa e força, ou corrente sem voltagem. Um item particular pode ser um pedaço em relação em, um item particular pode ser um pedaço em relação um item particular pode ser um pedaço em uma relação enquanto é um momento numa outra. Por exemplo, uma bolota pode ser separada de sua árvore, mas não como um objeto de percepção. Quer dizer, por exemplo, uma bolota pode ser separada de sua árvore, mas como um objeto de percepção não pode ser separada de um pano de fundo. Mas para ser percebida, a bolota tem de ser vista contra um pano de fundo de uma espécie ou outra. Tem alguma coisa que você quer falar, Rafael? Eu acho interessante porque é um conceito bem interessante, porque existem realmente coisas que não podem ser divididas, né? Igual ele falou que é independente, assim, um pedaço, e outras que, quer dizer, coisas que podem ser divididas, na verdade, que são os dependentes pedaços, e existem coisas que não podem ser divididas, né? Que são da natureza, assim, indivisível, igual ele colocou aí a questão da corrente elétrica, né? Não dá para você dividir, até que eu saiba, essa questão do ampere, do watts, né? Da voltagem. É interessante isso, né? É uma coisa bem interessante. Né? É, você falou, né? Por exemplo, uma coisa que não pode ser separada é uma coisa dependente. É, isso mesmo, sei lá, a gente pensa em quadro, a gente pensa que ele tem que ter alguma informação visual. Mas a gente pensa em quadro, não necessariamente a gente pensa a gente pode pensar em quadro, a gente pode pensar em Van Gogh como um pedaço, seja, seja quadro, arte, né? É uma individualidade, né? Uma independência. Exatamente. Exatamente. Tem coisas que elas estão conectadas naturalmente, né? Ela não pode ser extraída, dividida, né? Tem coisas que não tem como fazer isso. É interessante isso, né? Mas é engraçado também pensar que, que a realidade ela se mostra em parte, né? Ela não se mostra em todo também, todas as suas camadas para a gente, né? Isso Sim, também é interessante de refletir, isso que eu estava refletindo quando você estava falando. Não há como, mesmo a gente entendendo imaginativamente um todo, por exemplo, um livro. A gente pega um livro, a gente entende que tem todas as páginas, mas a gente não vê todo, só vê a parte também, né, do livro, só vê a página, por exemplo, ou a capa, mas não consegue visualizar ele inteiro, né? Ele se apresenta na parte, mas na nossa mente ele também tem uma parte do todo também, né? sim, sim. Eu tive na faculdade agora uma disciplina e o professor ele comentou assim muito breve, assim muito breve, um autor que chama Jean-Luc Marion, ele o professor disse que ele tem um conceito em fenomenologia que chama fenômeno saturado. É tipo assim, é algo que nunca se apresenta plenamente. É um fenômeno que ele nunca se apresenta plenamente, sabe? E eu tava refletindo sobre a distinção entre ser e essência, e o que me parece, cara, é que essa incapacidade das essências de se apresentar plenamente
é algo que mostra que a essência em si mesma, pelo fato dela nunca se apresentar plenamente para nenhum ser humano, sabe? Ela em si mesma não existe nos entes individuais. Então, assim, se só os entes individuais eles existem, sabe? Eles estão aí, a essência em si mesma nunca está aí. Ela sempre está em partes, ela nunca existe plenamente. Isso é algo que São Tomás vai explorar no Ente Essência, sabe? Uma coisa que eu acho que eu devia estudar. Eu devia estudar isso aí. Eu acho que faz muito sentido, até eu acho que o sentido muito lógico até, né? Realmente, nada se apresenta na sua integralidade pra gente, né? Se você for pensar mesmo uma coisa do cotidiano, a gente não entende todas as camadas que está dividido, o que existem, e mesmo se a gente entendesse, poderia entender 10 camadas, mas não 30, 40, que aquilo tem, que aquele objeto tem, né? Sim, É interessante isso, né? Eu acho que eu gostei desse rapaz aí que você falou. Jean-Luc Marion. Ele é parte de uma coisa que chama Giro Teológico da Fenomenologia Francesa. São os caras, Bacana, vou procurar depois. são os caras católicos, assim, que eles querem pegar a fenomenologia para aplicar na teologia, sabe? É massa, assim. Eu não tinha pensado o quanto é bacana. Tem outro cara que chama Remy Brague. Ele, como é que é? O que que ele faz? Ele pega histórias, assim, do pensamento e vai. Eu não sei o que ele faz direito, mas ele faz uma parada assim, sabe? Explorar histórias e tal. Historiografia do pensamento. É uma boa, né? Se você for pensar, realmente, pelo pouco que eu conheço da fenomenologia, eu acho que ela se apresenta muito com a realidade mesmo das coisas que a gente percebe, né? Já que a nossa percepção também é limitada sobre a realidade também se demonstra para a gente com partes também, né? Com essas partes, com esses momentos. Então, realmente, a gente não tem muita escolha, né? Na nossa condição de ser humano, tem muita escolha, né? É o que tem para hoje, né? Sim, continuar. Há certa necessidade no modo como os momentos são misturados juntos dentro de seus todos. Alguns momentos são fundados a partir de outros, e uma distinção nasce entre as partes fundadas e a fundação. O tom está fundado na cor, enquanto reciprocamente a cor funda ou é o extrato do tom. Isso aqui é importante. A visão está fundada no olho, e o olho funda ou sustenta a visão. Além do mais, pode haver algumas camadas de fundamentos. A sombra está fundada no tom, que por sua vez está fundado na cor. Nesse caso, a sombra é só mediatamente fundada na cor, via tom, enquanto o tom é imediatamente fundado na cor. Tom musical e timbre, contudo, funda... são imediatamente fundados no som. A gente pode comparar isso aqui como substância e acidente, né? Por exemplo, no momento, sempre tem algo ali que ele é independente em relação a- ao que é dependente. Por exemplo, aquilo que funda é aquilo que é independente com relação a algo dependente. Por exemplo, a visão, né? A visão, ela, quer dizer, o olho, né? O olho ele é independente em relação à visão, mas a visão não existe sem o olho. Pode pensar assim. Ah, o som. O som, como é que eu posso dizer? A percepção do som é aquela que funda todas as outras, porque ela é a percepção fundamental a partir da qual as outras percepções se dão. Som, ouvir um som. Ouvir um som está aí incluído ouvir um tom, ouvir um timbre.
Agora, ouvir um timbre e um tom, eles só existem porque você ouve um som. Aquela é a parte independente, ou seja, a visão. Você vê, quer dizer, o olho, né? Acho que a experiência, mais propriamente, poderia ser, fenomenologicamente, podia ser dita assim: o quadro, ou a visão, é aquela que funda a cor. Porque é pela visão que você vê a cor, certo? A visão é esse independente e a cor é esse momento, certo? Acho que, será que fica claro assim, Rafael? Fica ainda, ou ainda fica meio assim, fica meio um pouquinho de dúvida, fica, o que você acha? Não, fica bom, porque é aquela coisa, você precisa ter o senso, né, ter a sensibilidade corporal para você entender aquilo que você colocou. Você precisa da capacidade de visão, da audição, do tato, para sentir as variações daquilo, né? Por exemplo, a questão do visualizar, né, do olhar, né? Você precisa ter um olho com a capacidade de visualizar para você poder ver as variações de tons, as perspectivas, que fazem tudo parte do campo, do conjunto dessa capacidade física. Não é isso? Sim, É sim, isso. Hum. sim. Eu tava pensando aqui, cara, por exemplo, quando a gente pensa no conceito de substância, né, por exemplo, a Edith Stein, ela fala que nas nossas percepções, no decorrer da vida, a gente vê os objetos do mundo mudando, os nossos animais de estimação. Envelhecem, nascem, filhotes, viram adultos, velhinhos. Apesar disso, algo ali permanece, é a substância. Então, a percepção, o modo como nós nos relacionamos com esse animal em si mesmo, ele é percebido como uma unidade, um independente. Ele tem vários momentos, né? Ele tem a brincadeira, são momentos do que é um cachorro, mas é na percepção da brincadeira, nesse independente, né? Nesse pedaço, ou nesse momento do cachorro, mas a gente pode considerar a brincadeira como um independente, uma essência, apesar de que no cachorro individual ela é um momento, ou seja, a brincadeira independente dos cachorros é um pedaço, porque ela é uma essência independente, mas a brincadeira num cachorro individual é um momento, porque ela precisa do cachorro para existir, certo? Agora, essa percepção da brincadeira, ela sempre, esse independente, ela sempre acompanha o movimento corporal, a alegria do cachorro, etc. Então, essa é a fundação dessas outras percepções. Essa é a percepção, esse algo independente ali no fundo, que, ao menos naquele momento, que funda todas as outras, nas quais o movimento corporal, a alegria estão fundados. Será que assim ficou mais claro, Gabriel? Ou Rafael? Acho que sim, acho que sim. Essa questão é muito interessante, né? O que é fundação e o que são fundadas, né? Mas acho que sim, acho que ficou bem claro sim. Pois é, cara, eu acho que essa conceituação ela é muito importante para a gente entender causa no sentido escolástico, substância, porque a substância, no fundo, ela é, em sentido último, esse fundamento, aquilo que funda. Então, as causas são essa fundação, essa coisa que funda. Nos livros do Husserl tem umas expressões meio assim, umas expressões estranhas, mas é mal da fenomenologia. Mas no fundo eu acho que é isso, sabe? Essa noção de causa, de substância, ela é muito isso. Ela representa isso que o Husserl está falando. Não é não? O que você acha? Bom, eu concordo contigo. Eu acho que essa questão da fundação é o que você falou, a substância, né? É o que há de mais profundo naquilo que existe, né? Porque também tem aquela coisa que você falou, né? Eu não li Edith Stein, mas assim,
quando eu pego as coisas mudam, né? Igual você começou a falar sobre isso. As coisas mudam, mas eu também mudo em relação às coisas. A minha percepção de mundo também muda ao longo que eu vou ganhando experiência, tudo mais, gosto, mas isso não influencia a minha essência também, né? Porque são acidentes, né? Que são essas partes das fundadas, né? Entendeu? Então, assim, vai me modificando também, né? As coisas me modificam, eu também modifico elas de certo aspecto. Mas a essência delas eu não mudo. Sim, sim. É, a gente pode pensar também a relação de ato e potência. Edith Stein, ela fala que sendo a nossa percepção ao longo do tempo, né? Passado, presente e futuro, sendo a nossa percepção das substâncias como essas coisas que permanecem, a gente pode pensar que enquanto em cada momento do seu existir, ali existe um ato. As coisas que mudam são recebidas e, e deixam de existir são as potências. Agora, quando algo gera um ato, a gente diz que ali é uma causa, né? Agora, todo acidente está fundado numa causa. Assim, ou seja, a gente não pode pensar essa questão de acidente, sei lá, nós mesmos. A gente olha nós mesmos. E o nosso um ato cotidiano que é o ato de pensar, o ato de brincar, o ato de estudar, de descansar. Existe ali um momento que gera os outros, um momento que gera o descansar, um momento que gera o pensar, né? Que, por exemplo, a nossa liberdade, a nossa decisão de levar o nosso pensamento a uma determinada direção. Essa é a causa eficiente, diriam os escolásticos. Ela é a fundação desses outros momentos. Então, a gente pode pensar assim, ou seja, a visão, essa capacidade de ver, ou seja, o olho enquanto vê, enquanto tem essa atividade, é essa fundação. Não é isso? Sim, eu acho que é isso. Tudo começa com a sensibilidade da acerca do mundo, eu acho, né? Seria mais ou menos isso, pelo que eu tô entendendo. Pois é, eu estou tentando comparar com os conceitos aristotélicos, sabe? Sim, Ver o quanto essas coisas esclarecem os conceitos aristotélicos. sim, eu acho que é bem por aí mesmo. Então, continuar. Já deu meia hora. Mas tem que passar rapidinho. Vamos acrescentar uma outra precisão terminológica. Um todo pode ser chamado um concreto, algo que pode existir, apresentar a si mesmo e ser experienciado como um indivíduo concreto. Um pedaço, uma parte independente, é uma parte que pode vir a ser um concreto. Momentos, contudo, não podem vir a ser um concreto. Sempre que eles existem, são experienciados, arrastam junto com eles seus outros momentos. Eles existem somente misturados, com suas partes complementares. Porém, é possível para nós pensar e falar de momentos por si mesmos. Podemos falar de tons musicais sem mencionar som. Podemos nos referir a tom sem mencionar cor. Podemos falar de visão sem mencionar olho. Quando consideramos momentos simplesmente por eles mesmos, eles são abstracta, estão sendo pensados abstratamente. A possibilidade de falar de tais partes abstratas, a possibilidade de falar abstratamente, surge porque podemos usar a linguagem. É a linguagem que nos permite tratar com um momento separado de seu complemento necessário de outros momentos e de seus todos, e de seu todo. Contudo, um perigo surge com esta habilidade, porque podemos nos referir a um momento por si mesmo, sem mencionar seus momentos associados. Podemos começar a pensar que esse momento pode existir por si mesmo, que ele pode vir a ser um concreto. Podemos começar a pensar sobre a visão, por exemplo, como se ela pudesse ser separada do olho. A distinção entre pedaços e momentos é muito importante na análise filosófica. O que frequentemente acontece em filosofia é que algo é um momento, é que algo que é um momento seja tomado por ser um pedaço, tomado por ser separável de seu todo mais amplo de outras partes.
Então, um problema filosófico artificial surge a respeito de como o todo original pode ser reconstituído. A solução verdadeira de tal problema não é adaptar algum novo modo de construir o todo falsamente segmentado de tais partes, mas simplesmente mostrar que a parte em questão era um momento, não um pedaço, e que nunca poderia ter sido separado do todo em primeiro lugar. Muitos argumentos filosóficos são simplesmente complicadas tentativas de mostrar que algo é uma parte dependente, não uma parte independente, um momento e não um pedaço. Esse tipo de problema artificial surge com respeito à mente e seus objetos, por exemplo. Como vimos no capítulo 1, as pessoas frequentemente tomam a mente por ser uma esfera fechada em si mesma, isto é, um pedaço que pode ser separado do contexto mundano ao qual ela naturalmente e essencialmente pertence. Assim, elas perguntam como a mente pode até sair de si mesma e alcançar o que se passa no mundo. Mas a mente não pode ser separada do exterior desse mundo. A mente é um momento para o mundo e para as coisas nele. A mente é essencialmente correlata com seus objetos. A mente é essencialmente intencional. Eu não sei se algum filósofo sustentaria essa concepção, assim, de que a mente é algo fechado em si mesmo. Não sei. Não sei se Também não sei, mas pode ter sido, pode ser na época do que ele escreveu esse livro, ele deve ter visto alguma espécie de modismo na época, né? Sei lá, eu, né? a ciência, né, velho? A ciência às vezes tem essas, Tem, né? exatamente. Pode ser alguma coisa que já foi sustentada um dia e já foi jogada de lado faz muito tempo, né? Uhum. Com certeza, cara. Com certeza um cientista, ele vai... Às vezes ele vai falar que... Não sei, acho que nem um cientista, assim, sério, ele falaria isso. Não sei, cara. Não sei. Sei lá, deixa eu ver um problema filosófico que pode, pode pensar. Aquiles e tartaruga. Deixa eu ver se o Aquiles e a tartaruga. Acho que o Aquiles e a tartaruga pode ser pensado assim, por exemplo. O cara tá pensando em andar, né? Tipo, andar uma, 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 uma distância finita, sem pensar ao mesmo tempo que ela é finita. Ou seja, pensando que ela pode ser dividida absolutamente em infinitos pedaços. Ou seja, ele está pensando que o andar, o Aquiles lá atrás da tartaruga, é como se não tivesse essa finitude, essa diferença entre os momentos. Sei lá, a Edith Stein ela fala que o espaço e o movimento eles não podem ser pensados na nossa experiência, senão na medida em que cada momento no espaço é absoluto. Ou seja, a gente nunca vê no espaço alguma coisa ocupando dois lugares no mesmo momento, ao mesmo tempo. Ou seja, a gente sempre experimenta o espaço como algo absoluto. Então, assim, é como se ele estivesse olhando uma pessoa andando e estivesse esquecendo que ela só ocupa um lugar no espaço ao mesmo momento e que no movimento a gente sabe que ela está ocupando espaços diferentes de maneira finita. Não só de maneira finita, mas determinada, assim. Como é que eu posso dizer? Negar que o movimento existe é esse absurdo, assim, da perspectiva fenomenológica, né? É você considerar o andar, o correr, sem esse momento essencial que é essa direção, esse caminhar em direção a um momento, quer dizer, caminhar em direção a um lugar que sempre se apresenta não só finito, né, mas contínuo. Contínuo em que cada espaço, em que cada momento no espaço se sucede absolutamente. Será que é assim? Será que eu falei besteira, Gabriel? Não, eu acho que pode ser sim, pode ser esse pensamento. Não vejo muito como dar um outro contra-exemplo. Acho que esse exemplo foi muito bom. Eu só não saberia dizer isso com termos precisos. É muito jeito de Russell ele falar dessas coisas com termos assim absolutamente precisos. Nos textos dele é muito assim. Não tem um termo assim
que é usado sem precisão. Não tem um termo. Então, Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o exemplo foi bom que você passou, mas acho que é isso mesmo. porque dizer que um espaço seria um espaço assim percorrido por um indivíduo seria infinitamente divisível, é dizer que o momento de divisão absoluta do espaço fosse falso. Ou seja, a gente sempre vê que os momentos do espaço são absolutos. Então, porque nada, porque ocupar um lugar no espaço é ocupar um lugar absolutamente. Ou seja, é não ocupar o mesmo lugar em dois momentos diferentes. Eu não sei. Eu não saberia dizer isso com termos precisos, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, esse tipo de problema artificial, pá, 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 pá. Vamos continuar. Assim, Parou no não há problema de conhecimento. tá bom. Isso aí. Não há problema de conhecimento ou problema do mundo externo, não há problema de como alcançar a realidade extramental, porque a mente, de princípio, nunca poderia ser separada da realidade. A mente e o ser são momentos um para o outro. Não são pedaços que podem ser segmentados fora do todo ao qual pertencem. Igualmente, a mente humana é frequentemente separada do cérebro e do corpo como se fosse um pedaço e não um momento fundado neles. O problema mente-cérebro também pode ser tratado como uma instância de confusão a respeito de partes e todos. Um outro exemplo da lógica de partes e todos pode ser encontrado em nossa análise da percepção de um cubo. Os perfis, os aspectos e os lados, bem como a identidade do cubo mesmo, são todos momentos um para os outros na apresentação do objeto. Não poderíamos ter apresentação dos lados senão através dos aspectos, os quais, por sua vez, somente são apresentados através dos perfis. O cubo mesmo como uma identidade não pode ser apresentado perceptivamente senão através da multiplicidade de lados, aspectos e perfis. Seria um caso de extravio de concretude, de procurar pelo pedaço no lugar do momento, querer ter o cubo apenas em si mesmo, não como fundado em suas múltiplas apresentações. Há sempre o perigo de que separemos o inseparável, de que façamos do abstractum um concreto, porque em nosso discurso podemos falar de um momento sem mencionar aquilo em que está fundado. Podemos falar do triângulo, por exemplo, e depois de algum tempo começarmos a pensar que existe um triângulo apartado dos triângulos encarnados. Quando permitimos que isso aconteça, fazemos de um momento um pedaço, de um abstractum um concretum, e começamos a perguntar como seria possível encontrarmos esse pedaço de fato, como poderia ele se apresentar para nós. Deixamos abstrativamente de Deixamos a abstratividade de nosso discurso nos enganar pensando que as coisas de que falamos poderiam se apresentar concretamente para nós. Introduzimos uma separação onde deveríamos simplesmente fazer uma distinção. Aqui eu acho que ele está se equivocando no que fala da matemática, porque, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é bacharel em matemática, ele diz que a matemática, ela em si mesma, ela não pensa o mundo real, mas ela pensa as estruturas lógicas da quantidade. Ou seja, quando você pensa num triângulo, você não está necessariamente pensando na, em coisas triangulares, isso não deixa de ser uma realidade. Isso não deixa de ser uma realidade porque as coisas triangulares, elas nunca são plenamente triangulares. Elas sempre têm alguma incorreção ali. O triângulo é perfeito, ele só é algo abstrato. Abstrato. Então, acho que é um pouco isso. Mas talvez o exemplo que nós damos que a gente deu do Aquiles e da tartaruga fale um pouco disso, né? Pensar alguém correndo já é pensar em mudanças absolutas no espaço. Então é isso que funda essa percepção.
Pensar em mudanças absolutas no espaço é pensar que isso é finito. Tem um pedaço e um outro pedaço e eles são finitos, né? Acho que é isso. Enfim, Uhum. É interessante pensar também, o que você acabou de falar, né, de que você acha incorreto. Eu acho também que pode ser porque talvez não exista uma forma perfeita, né, igual você colocou, né? Talvez não exista um triângulo perfeito no mundo real, só no mundo assim da imaginativo ou das ideias, talvez exista, sim, sim. né? Eu acho que a gente pode colocar em termos mais claros a questão da finitude, porque pensar algo finito já é pensar que algo não é divisível infinitamente. Ou seja, pensar em algo finito já é pensar que, como é que eu posso dizer? Como, por exemplo, quando o Zenão fala em dividir infinitamente, né? Ele está falando de que pensar o infinito já é pensar em algo que não é delimitado, algo que uma coisa, algo que decorre sem fim. Agora, pensar em algo finito já é pensar em algo que absolutamente tem começo e fim, né? Acho que é isso. Agora acho que ficou mais claro, né? Sim, sim, eu acho que é por aí também. Acho que o grande problema talvez seja nesse pensar aí infinito, né? Que muitas vezes é falado, né? Mas a questão do finito acho que é uma boa, um bom ponto de vista, assim, um bom ponto de partida, assim. Sim. Então a gente sempre pensa o movimento no espaço como tendo começo e fim. Então, por isso ele é sempre finito, né? Então, ou pelo Sim, menos e eu acho que é o natural pensar no começo, meio e fim, né? Porque se você olha para a realidade, eu acho que são pouquíssimas coisas que não seguem essa lógica, nessa natureza, né? sim, sim. Acho que a gente divagou aqui, mas talvez isso seja importante em algum momento da reflexão, né? Tipo, é, pensar o que seja finito, infinito, talvez isso tenha algum lugar, assim. Talvez nas reflexões que a gente fez em filosofia medieval, aquela questão, aquele argumento que eu dei hoje para a existência de Deus, isso faça um pouco sentido, né? Sim, sim, talvez tudo vá se encaixar com o tempo, ou não, né? Então vamos ter que mudar tudo. É, vamos nessa, vamos continuar. O contraste entre pedaços e momentos é de grande ajuda em nossa introdução à fenomenologia. Muitas questões que parecem muito complicadas tornam-se simples quando formuladas em termos do tipo de partes que funcionam dentro delas. Uma análise filosófica usualmente consiste em alcançar os vários momentos que vão formar um todo dado. A análise filosófica da visão, por exemplo, mostrará como a visão está fundada no olho e também na mobilidade corporal, no movimento rápido no olho, na habilidade da cabeça ser virada, na habilidade do corpo todo ir de um lugar para outro, de um ponto de vista para outro. Como tanto a visão quanto o que está sendo visto são momentos dentro de um todo, e como a visão está condicionada por outras modalidades sensoriais, tais como o tato, a audição e a sinestesia. Uma análise filosófica nos ajudará a evitar a tentação de trocar momentos por pedaços, como podemos fazer, por exemplo, quando tentamos separar a visão da mobilidade. É. Até a questão da alma humana ou da alma de qualquer coisa viva pode ser clarificada apelando a partes todos. A alma é um momento. Ela mantém uma relação essencial com o corpo e está fundada no corpo que estimula e determina e no qual se expressa. Os seres humanos são corpos animados, não espíritos materializados, mas a alma é frequentemente caricaturada ao ser tornada um pedaço dentro de uma força vital, ou uma coisa que poderia existir e ser representada e entendida separadamente de sua base orgânica, até como algo que pode preexistir a seu corpo. Naturalmente,
a maneira na qual a alma é um momento do corpo vivo é diferente do modo como o tom é um momento da cor. Mas o primeiro passo para esclarecer a natureza da alma é mostrar que ela não é uma coisa separável, que pode ser compreendida separada de seu envolvimento com o corpo. É isso aqui, ó, Rafael, eu vou querer lidar no decorrer do grupo de medieval, viu? Porque Ah, legal. a compreensão que a gente está tendo, que eu estou tentando interpretar naquele livro sobre os princípios da natureza de matéria, né, que a matéria, no fundo, ela é sempre essa potencialidade em que as atualidades vão se recebendo, né? Por exemplo, a gente estava falando o São Tomás vai fazer várias distinções entre ato potência, matéria na qual e a partir da qual, geração, etc. E, por exemplo, no caso da Edith Stein, a gente pode ver que nas mudanças que acontecem no tempo, nessas substâncias que permanecem, né, essas substâncias elas possuem em si mesmas várias esse existir, esse permanecer na existência, ele é o sujeito, ele é a fundação dessas várias mudanças, mas ele não contém em si as existências que ele vai receber, a nós mesmos na nossa vida, né? Nós somos esse indivíduo que mudamos, que temos as nossas mudanças de vida, nós crescemos, nós trabalhamos e tal. Essa nossa existência não tem em si todos os atos. As existências, por exemplo, a fazer um trabalho perfeito, ganhar ganhar nosso salário, que ainda no final do mês ainda não ganhamos, no quinto dia útil, não comemos ainda aquele jantar que nós desejamos comer, nós não chegamos ainda à compreensão sobre a vida que nós desejamos compreender. No fundo, isso que existe aí nós podemos chamar de matéria, né? Nós temos essa potencialidade aí. E a gente recebe esses atos, essas atualidades, essas, essas, essas formas, ou seja, essas qualidades essenciais nós recebemos, que são um ato. Agora, a compreensão de São Tomás é que ele vai dizer essa potencialidade da alma, nesses nossos pensamentos, apesar de nós nunca vermos algo plenamente, o nosso pensamento ao considerar essas coisas, ao considerar essa essência, ou essas independências, ou essa. Quer dizer, nosso pensamento ao considerar cada coisa independente, por exemplo, a gente pensa em uma árvore. A gente pode olhar a árvore como independente, mas a gente pode olhar a árvore também como uma substância. E olhando a árvore como uma substância, nós pulamos, nós fazemos esse salto, a árvore é de fato uma substância. E o que nós estamos chamando de substância? Nós estamos chamando aquilo que permanece ao longo do tempo. E nós podemos olhar para cada uma das coisas que nós vemos no mundo, cada uma das coisas independentes, elas também são substâncias. Nós também podemos olhar para cada uma das pessoas, quer dizer, dessas coisas no momento, no diverso decorrer da nossa vida, como essências, como coisas que contêm um conteúdo, como coisas que contêm conteúdos de ser, ou seja, a árvore contém conteúdos como reprodução, a árvore contém conteúdos como extensão no espaço, etc., cor. Cada uma das coisas que a gente olha no mundo, cada substância tem um conteúdo, uma essência. E o ser humano ele sempre pode olhar cada uma das coisas no mundo segundo essas noções semelhantes. As coisas no mundo nunca se esgotam a possibilidade de compreensão do ser humano. O ser humano ele olha para um quark, olha para flutuações no vácuo, e ele consegue ver esse conceito de potencialidade. Eu tenho um amigo que ele está trabalhando isso, porque as flutuações no vácuo, elas têm momentos de matéria que não necessariamente ainda são matérias em ato, mas elas estão a ser, quer dizer, elas estão a ser matérias em ato.
E e essas flutuações no vácuo, essas potencialidades, elas se tornam ato e elas vêm a ser matérias, ou seja, elas surgem do nada, são energias, são fótons que se unem e vem aí uma matéria nova, ou seja, ainda assim nós vemos esse conceito de matéria que nós estamos trabalhando aqui. Ela é a potencialidade a partir da qual algo surge. Então ali é uma matéria, a gente pode chamar de matéria. Ou seja, o ser humano pode olhar tudo no mundo e dizer isso tem essa noção que eu também identifico com várias outras noções da vida. São Tomás vai dizer que essa é a prova da imortalidade da alma. A alma ela é imortal e ela é separada do corpo porque ela é potência infinitamente. São Tomás vai dizer que em toda coisa material, essa potencialidade ela não pode existir com totalmente ato. Ela não pode existir com existência plena. A gente estava falando aqui, né? As coisas são fenômenos saturados. As coisas sempre se apresentam com lados que nunca se apresentam plenamente. E as coisas materiais, elas sempre têm essa finitude. Que nós apresentamos aqui, um começo, meio e fim. Nunca se apresentam plenamente. A alma, por essa forma de conhecimento, ela não precisa necessariamente ter um fim. Ela e o ser, ela e a essência, são potencialmente infinitos. São potencialmente infinitamente uníveis. A alma, ela não precisa, com uma coisa material, ter uma determinação particular. Ou seja, quando nós pensamos nas mudanças nos diversos objetos da vida, sei lá, um, um animal, a gente pensa num animal, num cachorro. A gente sempre vai pensar esse cachorro como um animal único que não necessariamente viveu todas as coisas de um animal. Na vida humana, a gente sempre pensa a vida humana como uma realização finita das possibilidades. A gente sabe que a gente nunca vai fazer tudo na vida. Um cachorro nunca vai fazer tudo. Uma planta nunca vai fazer tudo. Uma pedra nunca vai fazer tudo que é passível a uma pedra. A existência material sempre tem essa qualidade. A privação de ato, ela nunca está plenamente possuidora de ato. Agora, a alma humana, ela é capaz disso. Ela é finita. Ela não é ilimitada. Ela não é ato puro. Mas ela sempre pode adquirir outra capacidade de compreensão. Isso nunca acaba. A gente tem essa sensação, nossa, o conhecimento não tem fim. Nós temos essa sensação. E nós passamos a vida inteira conhecendo. E sempre que nós conhecemos alguma coisa, nós podemos considerar assim um universo, um mundo. Essa é a prova da imortalidade da alma em São Tomás e da sua imaterialidade. Será que eu falei besteira, Rafael? Não, não falou. Eu acho que esse é um tema que a gente poderia explorar mais na próxima reunião, né? Tem Beleza. bastante conteúdo aí, né? Bastante camadas, né? Mas você acha que faz sentido? Ou você acha que não faz Faz, sentido? faz, faz sentido sim, porque tem essa questão do atributo, né? Essa questão do atributo, das potencialidades daquela substância, né? Faz sim, faz bastante sentido. Você acha que, tipo, faz sentido a gente compreender a alma humana como imortal, tendo em vista essa experiência que a gente tem do conhecimento como algo que não tem fim? Bom, eu nunca parei de pensar sobre a imortalidade da alma, né? Mas assim, há algum sentido, né? Há algum sentido, sem dúvida nenhuma. Se você pensa que a substância ela poderia ser imortal, poderia ser transcendente, talvez faça algum sentido. Mas eu não parei ainda para pensar e estudar bem esse tema. Mas faz algum É porque sentido, sim. o que eu quis falar é o seguinte: o fato de o conhecimento humano não ter fim coloca o conhecimento humano essencialmente diferente da existência na matéria. Porque a existência na matéria nós sempre a pensamos como isso vai ter um fim, isso é limitado, isso é finito, vai ter um começo, meio e fim. Não vai realizar tudo, não vai ser infinito. Essa é a existência na matéria. A experiência do conhecimento humano é essa de o conhecimento não tem fim. Será que comparando o conhecimento humano com a existência na matéria, a gente vê que tem duas coisas essencialmente diferentes.
ainda que se deem unidas, sempre unidas. Ou seja, o conhecimento humano é essencialmente diferente da existência material. Ele é sem fim. E ele pode se unir a tudo. Quer dizer, a verdade, ela não precisa abdicar de um elemento para se para ser pensada. A verdade sempre pode ser pensada como um universo. Será que faz sentido isso? Eu acredito que sim, até porque a gente tem que pensar assim, dois aspectos, né? O quanto o nós também conseguimos entender sobre a realidade, sobre a percepção, e quanto a realidade em si ela é infinita também, né? Então, é por isso que eu falo que ainda não sei, eu precisaria de um tempo para pensar sobre isso, mas parece ser interessante. É porque o que eu estou falando é o seguinte: cada coisa material, ela nunca realiza plenamente. Os indivíduos materiais, eles nunca realizam plenamente o seu ato. Eles sempre têm um começo, meio e fim. Eles nunca, é como a gente diz, eles são únicos, eles não fazem tudo na vida. Agora, o conhecimento humano, nós sempre podemos, a verdade que nós possuímos, a gente sempre pode pensá-la como um universo, como um conhecimento que sempre se une a tudo e nunca tem fim. Um conhecimento que sempre se harmoniza com o universo. Talvez a gente pensar num universo, em algo assim, numa unidade na existência, também faz sentido. A própria percepção na história da filosofia de que o mundo tem um princípio, e um princípio só. Tem uma unidade no fundo. O que você acha disso? Pensar Sim, isso, pensar essa unidade no conhecimento humano, é pensar que o conhecimento humano não tem fim e que, ao mesmo tempo, é, é, o conhecimento humano, o conhecimento na alma individual humana pode encerrar no mundo toda a existência sem necessariamente ter um fim e potencialmente podendo existir para sempre. Esse é o argumento, entendeu? Se você compara a essência na matéria e o ser humano enquanto um espírito que conhece, você vê esses dois mundos diferentes, o mundo da finitude e o mundo de uma infinitude sempre sempre crescente, de um infinito, quer dizer, de um, de um ilimitado, mas ao mesmo tempo sempre em direção à sua realização. O que você acha? Faz sentido? faz sentido sim. Mas eu vou dar uma pensadinha, viu, Luiz? Eu vou ter que sair. Tá chovendo aqui, tá caindo uma tempestade aqui, tá bom? Mas eu vou pensar bem sobre isso, tá? Tá bom, Mas faz sentido sim, eu tenho que estudar melhor esse assunto. Mas tá bom. obrigado por hoje aí, tá bom, Luiz? Você termina aí. E daí na próxima a gente continua isso, porque tem muitas camadas ainda que a gente pode processar melhor esse trechinho aí, né? Tá bom? Tá bom, desculpa Ô, aí por ficar repetindo. não, você tem razão. Eu não entendo muito do assunto. Eu preciso saber melhor disso. Tá bom, um abraço, meu querido. Até mais aí. Até mais. Termina